Muito bem, meus queridos, eu queria ler aqui um texto de Atos, capítulo 11, versículo 19, fazer uma breve reflexão sobre esse texto. Atos 11, 19 diz assim: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Bom, de acordo com muitos missiólogos, esse texto aqui ele se refere a uma ação de Deus para, digamos assim, forçar a igreja primitiva a cumprir a grande comissão e a ordenança do Senhor Jesus de fazer discípulos em todos os lugares. Atos capítulo 1, versículo 8 é um texto muito conhecido por nós. Ele ali diz que Jesus falou para os discípulos e os apóstolos ficarem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, o batismo com o Espírito Santo, e assim eles deveriam ser, assim eles seriam empoderados para serem discípulos, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Então ali nós já temos o propósito de Deus que, ao contrário do Antigo Testamento, em que no Antigo Testamento todas as nações do mundo, todas as pessoas do mundo deveriam vir ou ir para Jerusalém e ali terem o encontro com Deus e ali terem o conhecimento do Senhor. Já para a igreja, a ordem é o contrário. Não é o grupo de crentes que deve atrair os outros até onde a igreja está reunida, mas sim a igreja se espalhar e a igreja ir até, e aí fazendo aqui uma referência a um poeta, onde o povo está. Pois bem, nos primeiros dias, ao que tudo indica, a igreja não cumpriu esse papel. A coisa ficou muito boa, o Espírito Santo derramou poder, 3.000, 5.000, 10.000, Cornélio, Paulo, e um monte de gente se convertendo, a igreja ali, e o pessoal falou, olha, vamos ficar aqui, vamos continuar com esse negócio. Eu não sei por quantos anos, talvez, os discípulos e toda a igreja crescendo em número, não se dispuseram a sair e pregar o evangelho às outras nações. O fato é que talvez a maioria dos estudiosos, dos missiólogos, compreendem que a perseguição que foi iniciada ali em Jerusalém, começando pela morte de Estevão, foi uma ação de Deus. Quando a gente fala em ação de Deus, a gente está se lembrando daquele texto que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E uma das minhas frases favoritas, você que já me ouve há mais tempo se lembra disso, né? O diabo é o diabo de Deus, disse Martinho Lutero. Ou seja, o diabo, os diabos que acusaram falsamente Estevão, que apedrejaram Estevão, digamos assim, que incitaram ao apedrejamento de Estevão, eram diabos de Deus. Então, se aquela perseguição, a gente pode pensar que ela veio por pessoas que odiavam a igreja e odiavam a Deus, eles estavam a serviço de Deus. Por quê? Justamente por causa dessa perseguição, muitos dos discípulos se espalharam. E como nós vimos no texto, eles vão ali para aquela região mais ao longe de Jerusalém. Outras nações, inclusive, que a gente poderia chamar, outras etnias, eles vão até lá. Se bem que o texto está dizendo que inicialmente eles pregavam ou pregaram apenas para judeus que já estavam espalhados lá. Mas a ação de Deus, aquela ação de perseguição, algo extremamente ruim, algo extremamente doloroso, algo pela qual ou pelo que ninguém ora e pede a Deus, ninguém dobra os joelhos e clama a Deus com toda a força: Senhor, manda perseguição, manda perseguição, manda perseguição. Ninguém faz isso, né? No entanto, se ela vem, a gente glorifica a Deus e sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, passamos pelas lutas, pelas dificuldades e avançamos. Hoje nós estamos vivendo um período que
muitos consideram uma certa perseguição, né? A doença Covid-19 impediu que nós estivéssemos reunidos juntos como uma grande família, cultuando congregacionalmente ao Senhor. Mas uma das lições que a gente pode tirar disso aí é que a gente veio ao longo dos anos, nesses talvez últimos 1700 anos, porque antes disso a igreja não se reunia em templos, não havia lugares específicos para a igreja se reunir, foi a partir, arredondando, do ano 300, né, para cá, que a igreja começou a adotar essa prática de se reunir em templos e consagrar templos e, na verdade, não apenas templo, né, mas o que a gente chama de institucionalização. A igreja foi se tornando uma personalidade jurídica ao longo do tempo, como uma empresa ou como uma instituição de Estado, uma instituição pública qualquer. A igreja foi se tornando isso. E por 1700 anos, tudo o que a gente aprendeu foi isso. A nossa geração, ela viveu, a minha geração, a geração de alguns passados, aqueles que já têm 70, 80 anos, né? Outros que têm menos, que têm 20 anos, 30, 12, 15, 20 anos, essas gerações todas, o único modelo que a gente conheceu de fato, de verdade, na prática, ali no dia a dia, é o modelo de igreja de culto no templo. A gente não tinha outra possibilidade. E me parece, meus irmãos, que uma das razões pelas quais veio a Covid é a Covid de Deus, parafraseando ali o Lutero, o diabo é o diabo de Deus, ela veio para nos fazer voltar a um princípio que esse sim a gente poderia chamar de neotestamentário, da igreja, as pessoas, primeiramente, tirar essa ideia de que igreja é o templo, mas que as pessoas devem ir atrás, ir buscar os perdidos lá no mundo, não esperar que as pessoas venham até nós. Há muito tempo que todos nós perdemos aquela prática de evangelização, de ar livre, de distribuir folheto. Nós perdemos isso, virtualizamos tudo, né? O folheto hoje é a mensagem do WhatsApp ali. Eu não sei se isso tem realmente muita eficiência, não, mas enfim. Mas nós perdemos essa prática. Mas antes até a gente fazia alguma coisa, ou seja, fisicamente, não apenas virtualmente, fisicamente a gente ia até as pessoas. Mas hoje em dia, talvez dos 10 anos para cá, 15 anos para cá, até isso nós perdemos. E o que a gente faz? O máximo que a gente faz é convidar pessoas para virem para o templo. Olha, vai lá no templo, vai aí. A gente fala templo, a gente fala na igreja. Vai lá na igreja, vai ter um show, vai ter isso, vai ter um pregador, vai ter um grupo de música, vai ter um teatro, vai ter uma pipocada, um cinema, né? Olha, cinema, igreja, eu mesmo, quantas vezes a gente já fez cinema gospel, cinema evangelístico, né? Ação social na igreja, cabeleireiro na igreja, unha na igreja, distribuição de cesta básica na igreja eu estou falando templo, né? E a gente chama as pessoas. Eu me lembro muito bem o dia que uma das primeiras ações que eu fiz no meu primeiro ano de pastorado foi uma ação de alerta médico para homens, né? E eu fiquei tão impressionado porque eu não sabia, isso foi em 2006 que eu fui descobrir que existe um câncer masculino. E aí eu pessoalmente convidei 200 homens, pessoalmente, conhecidos e desconhecidos, para irem, porque viria um profissional da saúde dar uma palestra sobre esse tipo de câncer e como se prevenir. Eu falei, bom, dos 200, eu imagino que 20 estarão lá, eu penso que 10% só irão. Eu estava muito pessimista, penso que apenas 10% iriam aparecer. Quando começou o culto, meus caros, eu tinha lá 4 pessoas. O pregador lá, o palestrante, eu, mais 2 irmãos. Um pouquinho depois chegou, na verdade até para o meu espanto, um casal. Veio a esposa e o companheiro. Talvez o companheiro veio mais por causa da mulher, que deve ter insistido, porque era questão de saúde. Então, propósito de evangelístico, eu poderia dizer que tinha
pessoas, de 200 convidadas. 200 convidadas assim, né, diretamente por aí, mas fora cartaz que estava espalhado em local público, que talvez tenha mais de 1.000 pessoas lido o cartaz e ninguém foi até lá. Não foi, foi absolutamente ineficiente. Eu lembro que aquele dia eu tive uma decepção muito grande, depois nunca mais. Eu pessoalmente idealizei e realizei, apesar de a igreja ter praticado e realizado outras atividades nesse sentido. Nós não fomos chamados por Deus para atrair as pessoas até onde nós estamos. Nós devemos ir a elas. E a prática neotestamentária foi a prática de culto nos lares. As igrejas todas nasceram nos lares. E agora eu vejo que esta doença nos ensinou uma primeira parte: realizar culto dentro de casa. Todos os crentes que são crentes de verdade realizaram cultos em casa. Muitos se valeram dos tais ao vivo, né? Outros avançaram um pouquinho mais e junto com suas famílias fizeram um culto ou outro, uma oração, uma leitura da Bíblia, enfim, fizeram isso. Então nós passamos aí 3 meses reaprendendo a como utilizar nossos lares para fazer. Eu imagino que a maioria tenha feito isso. Talvez alguns outros não fizeram nada e ficaram nas maratonas de séries por aí. Mas enfim, eu estou com essa expectativa de que muitos aproveitaram para fazer isso. E quando nós voltarmos, eu espero que nós não voltemos mais do mesmo jeito de antes. Nós voltemos a dar atenção para esse propósito de usar os nossos lares como igreja, que sempre foi assim, pelo menos nos primeiros 200, 250, 300 anos da igreja. Oremos para que esse aprendizado fique para nós daqui para frente. Um grande abraço.